Please Don't Die, ou em PTBR... Vamos todos cantar de coração. Aqui, onde a gente acompanha a história do Yu Han-ji, um moleque normal, de vida normal, rotina normal. Porém, entretanto e todavia, os seus dias de vida estão contados, pois uma bela, formosa e exuberante ceifadora está no seu cangote. Tipo aquela olheira de time de futebol, tá ligado? Só que pescotap e doido pra mandar ele direto pro gigante das colinas. Só que ela não consegue não, nem tentando nenhuma, nem duas, ou até mesmo 3 vezes. Mas por que, você me pergunta? Isso porque tem um espírito da montanha Funko Pop de 1,5 m super apaixonada por ele, que fará de tudo pra proteger o nosso protagonista aqui, velho. E na moral, velho, só pela premissa que esse manhwa já tinha meio ganhado, um espírito Funko Pop de 1,5 m contra uma cefadora, isso aqui é muito cinema, mas o plus mesmo deste manhwa aqui é sua arte, pô. A arte desse manhwa aqui é simplesmente uma sacanagem, pô. Que é uma arte absurda de linda, pô. Dito isso, é aquilo, né, velho? Já vai se agitando aí na sua cadeira. Cama ou sofá, beba uma água, tá ligado? E vamos de recap aqui, pô. Que esse manhwa aqui tá muito... Eu tô ansioso pra esse manhwa aqui, pô. Vambora. Em meio à densa floresta, em um tronco de uma árvore, por ali éramos capazes de vermos uma certa presença. Esta linda garota, de lindos olhos e cabelos de tons verdeados. Ela pulava daquela árvore e graciosamente pousava no chão, agora vestido com o uniforme de uma simples garota do ensino médio. Em seguida, colocava este leve sorriso confiante em seu rosto, com suas bochechas levemente rosadas. Em outro canto, éramos capazes de vermos uma outra linda morena, trajada de terno e que se destacava facilmente de todas as pessoas ali. Ela recebia uma certa ligação do dito cujo ser filho de uma meretriz, e ao atender, vimos que era o seu chefe, falando para ele que já estava no local exato e iria se encontrar com a pessoa que iria perder a sua vida em 2 minutos. Após a sua ligação, essa daí sabe bem como o mundo corporativo funciona, está a sua língua falando por trás do seu chefe, pelas costas do seu chefe, falando que aquele cara lá não quer saber de mais nada, que fala demais, vinda da pessoa que jogou toda a responsa no teu colo. E bem, esta linda morena aqui, chateada e irritada com seu chefe, na verdade é uma ceifadora. Em poucas palavras, tirar vida das pessoas é o seu trabalho. Cerrando seus olhos, ela falava consigo mesmo que deveria ter paciência e só precisava terminar logo com seu serviço. Um tempo atrás, antes de vir para cá fazer este trabalho aqui, pegando ela de surpresa, certa pessoa chamava pelo seu nome, chamando a nossa linda ceifadora aqui de Inae. Uma densa e ofuscante luz, que com uma voz graciosa perguntava se lhe fosse dada uma outra vida, o que ela gostaria de fazer diante de tal ser. Tal pergunta, na época ela não soube como responder. E hoje, enquanto ia com sua mão até o bolso do seu terno, dizia a si mesma que iria pensar sobre isto daqui depois, tirando dali um cartão onde nos mostrava um certo garoto chamado de Yu Han-ji, e que ele iria perder a sua vida hoje em um acidente de trânsito. Do outro lado do farol, vimos um certo garoto vindo de lá. Este mesmo garoto, que era o próprio Yu Han-ji, a qual não sabe, mas hoje seria o seu último dia de respiro por conta de um acidente de trânsito. A Inae pensava que era uma pena que um garoto tão novo assim perdesse a sua vida, mas infelizmente é assim que o destino funciona. Este aqui é o nosso mano, chamado de Yu Han-ji, um simples garoto de 17 anos. Talvez, graças a sempre ter vivido de forma diligente, ele viveu sendo amado por todos em sua volta. Em poucas palavras, era um garoto amável. Como qualquer outra pessoa da sua idade, ele passou pelaquela sua fase de rebeldia. Aquela fase de adolescente que você não tem nada para reclamar e sempre arruma sarna pra se coçar, tá ligado? No entanto, eventualmente ele foi amadurecendo, como qualquer outro estudante do ensino médio. E como qualquer outro também, apenas se tornou um simples garoto só. Foi quando que certa coisa chamou a atenção da Inae, dizendo a si mesma que agora era a hora de acontecer. O sinal do trânsito ficava verde. O Hajin seguiu seu rumo. Um carro ficava desgovernado. Mas como ele ainda estava com seu fone no ouvido, não havia percebido nada. E assim, o seu destino foi concretizado. Yu Han-ji, um simples garoto de 17 anos, perde a sua vida hoje por conta de um acidente de trânsito. Ou era assim que deveria funcionar, né, velho? Surpreendentemente, uma simples garota com uma aparência tão medíocre quanto o nosso humano, como se fosse nada, pegava aquele caminhão com suas mãos, tá ligado? Como se fosse nada também, colocava aquele caminhão de volta lá, a mais cuidadosa possível, e em seguida passava ao lado da nossa linda mana ceifadora aqui como se fosse nada, enquanto ela tava lá com a caruda de tacho lá, tá ligado? Mas é o que, velho?
Suando mais do que tudo, olhava em direção daquela garota lá se perguntando: rapaz, o que havia acabado de acontecer aqui, velho? E se uma garota como aquela realmente conseguia levantar um caminhão como aquele? Se ela era realmente humana ou algo assim? Foi quando que certa coisa chamou essa atenção. O cartão de vida do Rajin magicamente mudava a causa da sua morte. A causa da sua morte agora era mudada por conta de uma queda de vaso de flores, e tal vaso despencava em cima dele. E quando estava prestes a acertar, aquela mesma garota de outrora com uma bola de beisebol em sua mão, destruía aquele vaso de flores lá como se não fosse nada, reduzindo ele a pó. A nossa linda ceifadora lá vendo isso lá mais uma vez lá, tá ligado? Ficava lá, rapaz, que mundo é esse? Olha em direção daquela garota de lindos cabelos esverdeados e perguntando como diabos que ela estava fazendo tudo isso. Aí né, ficava lá tão bocuda se perguntando se isso aqui tudo era um sonho, se tava tendo um pesadelo que o seu trabalho nunca iria terminar. É os pesadelos de quem é CLT. E pegando ela de surpresa, aquela mesma garota olhava em sua direção e lhe dava uma comida de rabo. Vendo ela embora, a Inês se perguntava se isto realmente aconteceu, se os seus olhos realmente haviam se encontrado. Mais uma vez, olhava para o cartão do destino e via que a causa da morte havia mudado. Cerrando seus olhos, pensava que odeia quando tem alguém interferindo com seu trabalho. Um tempo depois, já no colégio, tínhamos em vista a nossa linda mana ceifadora aí por ali, se esgueirando pelas árvores. Olhando em direção da sala do Rajin, pensando que era bem como ela imaginava já, que aquela garota ainda continuava por perto dele. Dito isto, usando seus poderes, ela fazia gestos com suas mãos. Correntes surgiam pelos braços daquela garota, e quando ela percebia uma certa sensação, assim tínhamos em vista seu pulso preso por conta daquelas correntes. Apesar disso, ela apenas cerrava seus olhos, vendo que correntes surgiram do mais nada. Aí Nae, por sua vez, com um leve sorriso, falava que iria deixar ela presa por alguns minutinhos e queria lhe soltar depois que o Rajin perdesse sua vida. Foi quando que certa coisa chamou a atenção daquela garota, o próprio Rajin, que estava agora saindo da sua sala enquanto ela ainda estava presa à sua mesa. Enquanto ele estava andando pelos corredores, dando uma longa bocejada, sem que ele soubesse, a causa da sua morte agora, desta vez, seria por conta de uma queda em uma escada. Vendo ele perto de onde ele iria perder a sua vida, a Inae dizia a si mesmo que a sua morte tem de ser exatamente como consta em seu cartão do destino. Cruzando seus braços, esperando pelo momento exato em que ele caísse das escadas, arregalando seus olhos da pior forma possível, pensando que se não for igual como o cartão destino indica, o seu chefe acaba com sua vida. E assim, como o destino concretizava, ele escorregava próximo dos degraus. Antes mesmo que ele pudesse perceber, começava a despencar de lá de cima. Ela já começava a comemorar já, tá ligado? Pois o seu trabalho já, finalmente, estava perto de acabar. Mas foi quando que certas mechas esverdeadas passou a toda velocidade ao seu lado. E assim, o nosso princeso era salvo pela sua heroína. Meta de relacionamento aqui, tá? Se eu não tiver uma maluca salvando a minha vida a qualquer momento, eu quero, eu posso, e um princeso que habita dentro de mim pede por isso daqui, porra. E tá aqui, ó, a reação da ceifadora de vidas mais fofa de todos os manhwas. Com ela vendo toda essa cena aqui, se perguntando como. Por fim, aquela mana de cabelos esverdeados estacionava tranquilamente nosso mano por ali, que fofo, não tem como, ela é do tamanho de uma tampa de garrafa de Coca-Cola. Ele puxava ela pelos seus braços, empolgado, falando que só está vivo graças a ela, agradecendo do fundo do seu coração, perguntando o seu nome. A nossa linda salvadora aqui, J-Boys aqui, ó, ficava ligeiramente embaraçada, com seu rosto totalmente vermelho que nem tomate, gaguejando e por fim falando o seu nome que era Errou. Após isto, o Rajin saiu do local, enquanto a nossa salvadora errou, ficava lá para trás tendo piripaque. Enquanto a nossa mana Aya, vou chamar ela assim que é mais fácil, a Enel estava lá atrás, louca para cortar sua luz em uma noite de inverno para que ela tomasse banho frio. De repente, a Aya com seus olhos afiados olhava em sua direção com a intenção de tirar a sua vida. Vendo aquele olhar fixo, a Enel se perguntava se ela estava mesmo olhando para ela, e como um simples humano tinha a capacidade de lhe ver, era o que ela se perguntava. A Aya, por sua vez, fazia um pequeno som com sua boca. Em seguida, querendo partir para as melhores das porradas sinceras, falava com a Enel se ela esteve seguindo eles o dia inteiro, perguntando quem diabos ela era. A Enel, após ouvir tais falas, ficava paralisada, sem acreditar que esta garota em sua frente, além de conseguir lhe ver, era capaz de falar com ela também. Foi quando que ela percebeu certa energia vindo daquela garota de cabelos verdes, uma orbe brilhante e ofuscante.
Mas antes que ela fosse capaz de fazer alguma coisa, o seu rosto era agarrado. No local, sobrava só a pequena Mana Aya, exalando as puras energias das poucas ideias. Olhando em direção da Enel lá, só o pó da rabiola lá, tá ligado? Jogada no chão, se perguntando se usou força demais contra ela, esperando que ela não tenha perdido a sua vida. E mais bem, era bem feito, né, velho? Já que ela estava se aproximando de forma suspeita do seu querido Haji. E até ela pra chamar sua atenção, perguntar se ela havia perdido a sua vida ou não, porque, né, velho, a nossa maninha aqui é uma sabaldora e não uma desvivedora, pegando ela de surpresa, ouvia tosses. Em seguida, ouvia risadas do mais alto possível, levando ela a se perguntar, meu Deus do céu, será que eu bati demais na cabeça dessa maluca e ela ficou doida? E este era o exato estado da nossa mana Enel, que até mesmo toda bagunçada lá, minha mana ceifadora é linda, não tem como. Com uma risada de orelha a orelha, falando que isto aqui era um alívio. Em seguida, falava com a Aya, que ela não era uma humana. Enquanto certa energia tomava suas mãos, falava que a regra número 1 dos artigos dos ceifadores, um ceifador nunca deve ferir um humano. De repente, uma grande energia tomava a volta da Aya, com aquela luz intensa, cintilante e azulada para todos os lados. Tendo em vista Enel em sua frente, com uma espada em sua mão, falando que ela não era uma humana, lidar com este seu trabalho aqui ficou bem mais fácil. Foi quando que certa coisa chamou a sua atenção. Aquelas correntes de outrora surgiam do chão e prendiam o seu pé. Antes que ela pudesse reagir, a Enel vinha de lá com aquela espada em sua mão. E assim, uma grande explosão acontecia no local. Na cantina da escola, tínhamos em vista o nosso mano Rajin aqui, tá ligado? Surpreso, se perguntando que barulho foi este. Em um canto do colégio, vimos a nossa mana Aya, ferida, jogada em meio à floresta. Em sua frente, a Enel vinha de lá, comentando que havia sofrido o dia inteiro por conta dela. Já tinha trabalho acumulado demais para fazer e, para piorar, os seus superiores não largam do seu pé. A sua cabeça estava prestes a explodir por conta de todo esse estresse. Em seguida, colocava aquela espada em direção da nossa maninha e perguntava o porquê diabos ela estava protegendo tanto o Yuon Haji. Os olhos da Aya ficavam vazios, se perguntando o motivo de proteger tanto ele. Se lembrando de certa vez, onde os seus olhos brilhavam tão intenso quanto aquele lindo e esperançoso verde da floresta. A nossa mana Aya, em sua verdadeira forma, rindo, caminhando pelo local, com o Raji ao seu lado, ambos de mão dadas. De repente, a espada da Enel voava para longe e ficava no chão, enquanto a Enel olhava para trás confusa, a Aya em sua frente falava para ela que, infelizmente, ela era muito azarada, mesmo que só o pó da rabiola forçava aquele sorriso em seu rosto, levando a sua mão, canalizando aquela energia, falando que de todos os lugares para ela ser jogada, foi justamente no meio da floresta. E antes que a Enel pudesse perceber, ramos das árvores tomavam sua volta. E assim, por fim, a nossa maninha Aya 1, a nossa linda ceifadora 0. Um tempinho depois, tínhamos em vista ela vindo de lá o mais rápido possível, indo para sua sala de aula. Foi quando que ela percebeu certa coisa. Na moral, que arte linda desse manhwa aqui, velho. Se deparando com a sua sala totalmente vazia, com mais ninguém por ali. Ela dava uma leve suspirada, pensando que o Rajin já foi embora já. Mas antes que ela pudesse perceber, uma lata de refrigerante era colocada em suas bochechas. Era o Raji, usando a técnica surpresa surpresantes da lata de Coca-Cola. Uma técnica ousada, com 30% de win rate. Eu indicaria você ter muito cuidado quando for usar essa técnica aqui com a morena. Perguntando para onde é que ela foi, e que todos estavam preocupados com ela. Bocuda lá, tá ligado? Perguntava por que ele ainda não foi embora, e ele respondia que já estava indo para casa, mas aconteceu de lhe ver vindo para cá. Em seguida, dava para ela aquela montanha de guloseimas, falando novamente um obrigado por ela ter salvo sua vida mais cedo. E olha só, que coisa mais fofa, velho, com as suas orelhas ficando lá vermelhadas lá, velho. Enquanto escondia o seu rosto corado lá com aquele saco de batatas, minha mana, velho, vê se você parar de ser tão fofa, respondia que iria aproveitar muito bem de todas essas guloseimas. Pegando ela de surpresa, ele subitamente se aproximava para perguntar o que havia acontecido com a sua bochecha. Ela, toda nervosinha lá, respondia que tinha arranhado em algum lugar. Ele ia com sua mão até o seu bolso e pedia para que ela esperasse por um segundo. Em seguida, ele tirava um band-aid e entregava para ela. Com tais band-aids em sua mão, se perguntava se ele sempre andava com isso aqui guardado em seu bolso, e ele respondia que sim, que costumava se machucar bastante no passado, abrindo band-aids, falando que, felizmente, não tem se machucando tanto ultimamente, mas andar com isso aqui virou um costume. Ele se aproximava e pedia para que ela ficasse parada, pois iria colocar nela. Enquanto fazia isto, ambos olhavam um para o outro, fixadamente pelo olhar. Dessa vez pensava que, olhando mais de perto, seus olhos eram bem claros, e ela lhe lembrava muito daquela pessoa. Um tempo depois, e ao lado de fora do colégio, ele se despedia dela, pedindo para que ela tivesse cuidado em sua volta para casa e que eles iriam se ver amanhã, deixando para trás a nossa pequena mana Aya.
Enquanto o vento forte soprava, seus cabelos escondiam o lindo brilho em seu olhar e suas bochechas levemente rosadas pelo dia de hoje. Em um passado não tão distante assim, vimos aqueles dois, onde aquela linda garota pedia para que o Raji não chorasse, pedindo para que ele ficasse feliz, pois finalmente poderia sair daqui. Esta linda garota, que era nossa mana Aya, mesmo com seus olhos inchados, depois de chorar tanto, como havia dito, iria dar tudo bem, e mesmo que ele não se lembrasse dela, ela ainda iria se lembrar dele. Um passado não tão distante assim, e ainda bem vivo em seu coração. Justamente no dia de hoje, esta despedida lhe parecia bem mais agridoce. Em outro local, enquanto certo celular tocava com o número discado de um filho de uma meretriz, a nossa linda ceifadora atendia, pedindo para que o seu chefe lhe desse mais um tempo. Queria concluir este trabalho, confiante, assim como aquele sorriso regrado a sangue, falando que iria terminar esse serviço aqui dentro de uma semana. E bem, como já sabemos, essa daqui é a nossa pequena mana Aya. O tempo estava ótimo hoje, ela estava se sentindo super bem. Era o terceiro dia mais feliz de toda a sua vida. Isto porque, logo depois de chegar em sua sala de aula, ela era bem recebida pela nossa mana Yu Hanjin, que perguntava se ela havia chegado cedo hoje. Sentando ao seu lado, ela respondia que sim, falando que ele também havia chegado bem cedo, e ele respondia que costumava chegar com 1 hora de antecedência antes. E o motivo de toda a felicidade da nossa maninha, o motivo desse seu terceiro dia mais feliz da vida dela, era porque ela virou colega de carteira do nosso querido mano Hanjin aqui, tá ligado? Apesar dos apesares, que tudo isso foi graças a uma certa ceifadora muito da bonitinhas aí, mas isso é detalhe. No entanto, a sua pergunta aqui agora era o que aconteceu com aquela ceifadora, pois não tirou a sua vida, e ela não deveria estar se aproximando aqui agora deles, era a sua pergunta. Foi quando que certo falatório entre os seus colegas chamou sua atenção, que uma nova aluna iria entrar na escola hoje. O seu professor pedia para que todos se sentassem enquanto aquela nova aluna vinha de lá. Para sua surpresa, aluna essa que era nossa linda, formosa mana ceifadora Enel, louca para cortar nossas luzes. E tá aqui ó, a cara da nossa pequena mana Aya, vendo tudo isso aqui, dizendo assim mesmo que deveria ter tirado a vida dela mesmo. Cortamos para nossa querida mana Enel aqui ó, falando que não conhece muito bem a escola, então perguntava se não seria um incômodo mostrar toda a escola para ela. Perguntando isto para nosso querido mano Hanjin aqui, se perguntando se era com ele que ela estava falando. Ela respondia que sim, enquanto todos seus colegas viravam suas atenções para os dois, e enquanto a nossa pequena mana Aya tava lá parecendo um dele lá, tá ligado, olhando com aquele olhar lá. Enquanto ele se levantava, ela perguntava se ele não era o presidente da turma, perguntando se estava ocupado agora, e ele respondia que não, que estava tudo bem e queria mostrar a escola para ela sim, deixando para trás a nossa pequena mana em silêncio, pois o seu momento ao lado do seu querido Hanjinzinho lá se foi, tá ligado? E olha só essa cena aqui, ó, véio. Se não fosse a nossa pequena mana, eu poderia dizer que isso aqui até que é bem assustador, tá ligado? Mais e mais pessoas se reuniam por ali, vendo aqueles dois, comentando que aquela era a nova garota, que ela era muito bonita, que ela era uma nova aluna transferida, se era namorado do Yu Hanjin. Enquanto todos comentavam lá a respeito dos dois, que verem eles andando lado a lado assim, formavam um lindo casal. De repente, todos esses colegas falatórios aí começavam a sentir um frio na espinha. Será por quê, hein? Nos era apresentado a quadra da escola, onde ficava a lanchonete, e enquanto o Hanjin ia apresentando todo o lugar da escola, depois que os dois passaram por aquele exato canto, a nossa maninha saía de lá, ó. Seus olhos estavam fixos, olhando aqueles dois, com a pergunta de todos em sua volta se perguntando se ela era namorada do Hanjin, porque eles dois formavam um lindo casal tanto assim, vendo ambos olhar entre si e dando um leve sorrisinho. Todo o falatório em sua volta deixava a nossa pequena mana Aya totalmente insegura, pois, tá ligado? A nossa mana Enel até aqui, tá ligado? É minha mana. Um tempinho depois, depois de apresentar toda a escola, o Hanjin voltava para sua sala de aula. Foi quando que aquela pessoa se esbarrou com ele, comentando que ouviu tudo, que ouviu dizer que ele estava saindo por aí com uma linda garota que era aluna transferida. Esse rapaz aqui, ó, de cabelos azuis e olhos roxos, chamado de Seu Jiu. Enquanto os dois conversavam lá, nossa maninha só ficava lá de canto ouvindo, perguntando se eles estavam em encontro, não sei o que, bababá. O Hanjin comentava lá que não havia acontecido nada entre os dois, pegando a nossa maninha Aya de surpresa ao ouvir que só combinou de almoçar com ela. Já imaginando essa linda cena aqui, ó, da Enel pedindo pra que ele faça que isso aqui seria um encontro perfeito.
perfeito. Tudo isso deixava a Rangi ainda mais do que irritada. Depois de todos esses falatórios, o Rangi se sentava em sua cadeira dando uma longa suspirada. Pegando ele de surpresa, a nossa mana chamava sua atenção e com esta carinha de preocupada aqui, perguntava se ele havia prometido que iria almoçar com a Inae. Ao ouvir que sim, ela respondia que entendia enquanto cerrava seus punhos. O Hajin percebia essa leve mudança dela. Se lembrava também que toda vez que viu ela almoçando, ela estava sozinha. E por esta razão que, com um leve sorriso em seu rosto, perguntava se ela queria almoçar com ele e a Enel. A parte de almoçar com a Enel já deixava ela irritada, mas a parte de almoçar com o Hajin já deixava ela super felizinha. E cortamos para finalmente o encontro das duas, com a Enel encarando ela lá, enquanto o Hajin perguntava se estava tudo bem eles almoçarem juntos. A rivalidade feminina da trocada de olhares lá acontecia entre as duas, e surpreendentemente a Enel dava o sorriso mais brilhante e brilhoso de todos os tempos, perguntando se ela era a pequena mana Aya, falando que ela era uma gracinha, perguntando se as duas poderiam ser amigas. E tá aqui a reação da nossa pequena mana ao ver, tipo, é o que, véi? Tendo visto aquele olhar da Manenel, perguntando se ela iria mesmo fazer isso, se ela iria fingir desta forma bem na sua frente. Eu vou tirar a vida dessa piranha. Era o que só o olhar dela que dizia, elevando a sua mão lá pensando que não precisava se preocupar, que só bastava tirar a vida dela, só isso já não era nada demais, mas antes que ela fizesse alguma coisa, o Hajin ao seu lado chamava sua atenção. A Enel já colocava um sorriso lá de confianças, e a nossa maninha apenas cerrava os seus olhos, falando lá, ó, Maria, velho, que coisa. E entrando nas jogadas fingida das poucas ideias, respondia lá que também gostaria de ser sua amiga, que estava ansiosa para isso, colocando uma máscara, que era esse seu sorriso, perguntando como se isso fosse acontecer. Cerrando seus punhos, pensava que ela iria mirar no Rangi no momento que ela não estivesse olhando, então por isso que não pode sair do lado dos dois. E depois do almoço, enquanto os dois discutiam lá para quem iria pagar a conta, ela assustada olhava para trás perguntando se ela realmente não iria fazer nada, enquanto a própria Enel limpava sua bochecha, já tá se tornando a irmã mais velha aqui, ó, essa ceifadora. Ela pensava que essa maldita está planejando tirar a vida do seu amado, que ela não pode abaixar a sua guarda. Tempinho depois de comprar algumas guloseimas na loja de guloseimas, pegando os dois de surpresa, a Enel perguntava se eles dois estavam namorando, já que eles dois vieram almoçar junto e tudo mais, e estava preocupada que pudesse estar se intrometendo entre o casal aí, tá ligado? E tadinha, isso aqui foi brutal para a nossa pequena mana Aya, porque o Hajin respondia lá, eu? Com ela? Nem pensar. E naquela pegada morde-a-sopra, comentava lá que a nossa mana Aya foi a pessoa que salvou a sua vida, então por isso que não poderia ter mente suja pro lado dela, apesar dela não saber se sentia feliz ou triste com tal informação, né, velho? O golpe da Morena Fatality foi tão mortal, mas tão mortal, que levava a nossa mana a pensar que quem tá prestes a perder a sua vida não era o Hajin não, e sim era ela. A Enel, por sua vez, enquanto ia de dar-lhe um sorvetinho lá, olhava em direção da interação daqueles dois lá, até que os dois combinam, fala a verdade. E enquanto desviava seus olhos, murmurava com sua boca, perguntava então, quer dizer que eles dois não estavam namorando então, dando um leve sorriso e falando em voz alta que isto então será bem mais fácil. E bem, ultimamente, alguns boatos têm circulado pelos corredores da escola. Cortamos para essa garota aqui, ó, com um sorrisinho lá perguntando, ó, de quem ele gostava, se era da Enel ou da nossa pequena mana Aya. Pergunta essa que tava deixando ele lá totalmente confuso, que era para o nosso mano Rajinvas. Tendo essas duas princesas como as suas pretendentes, quem ele iria escolher? Para os fãzóides da nossa pequena mana Aya, era óbvio que ela era, que se você olhar com atenção, ela até que é bonitinha, e ela deixa mais do que óbvio que só tem olhares para o nosso mano Rajinvas. Para os fãs da Enel que não são moradores de São Paulo, respondia que era óbvio que era ela, porque se você gostaria de uma garota cujo rosto você mal consegue ver por conta de sua franja, falando da nossa pequena mana Aya, que a Enel era linda, quase como se fosse uma linda modelo, de uma beleza fria capaz de acalentar o seu cocoro, enquanto a discussão entre os dois lá ferventava, em seguida olhava em direção do nosso mano e assim, pegando ele totalmente de surpresa, perguntava então de quem ele mais gostava. Ele respondia lá que a nossa pequena mana Aya é daquelas pessoas que ficam totalmente vermelhas quando está nervosa, isso é muito fofo. E a Enel simplesmente não conversa com as outras pessoas, então ela não tem interesse algum nele. Além disso, pegando todos ali de surpresa, o Hajin falava que já gostava de outra pessoa. A Enel, que estava por ali, já entendia muito bem essa situação, olhava em certa direção. O Hajin percebia que as duas vinham de lá, olhando em direção da nossa pequena mana Aya, com essa cara de
surpresa olhando para ele. Foi neste exato momento que o professor chegou no local, chamando pelo presidente da turma, perguntando que diabos era esse clima, mas isto não lhe importava, pedindo para que ele lhe ajudasse a carregar alguns livros até a biblioteca. Ele simplesmente passava lá meio que incomodado ao lado da nossa pequena mana Aya. E era essa montanha de livros aqui que ele tinha de carregar. Aquelas duas já se disponibilizavam para ajudar o nosso mano Rajimbas. Em seguida, jogavam pedra, um papel e um tesoura para ver quem iria vencer. E antes que elas pudessem perceber, um terceiro competidor chegava no local. Era o Jihu lá, botando a tesoura para o papel das duas, falando lá, ganhei. A nossa pequena mana Aya sempre me surpreende que ela tem uma estatura de poodle. Falava lá que isso não estava contando, que ele nem na conversa estava, e ele respondia que vitória é vitória e não tem problema algum, já que ela não teria força também para carregar todos aqueles livros. A Enel, sabendo bem de todas as peripécias da nossa pequena mana Aya, se perguntava como que uma pessoa que conseguia levantar um caminhão não conseguiria levar alguns livrinhos até daqui até ali. E antes que a Aya falasse alguma coisa, o Jihu pedia para que ela parasse de ficar tanto pressionando o Rajin, que isso já estava ficando óbvio já, que se ela vai se aproximar dele, pelo menos cortasse essa sua franja aí, você foi cuzão, viu, meu mano? A Enel já se achando a irmã mais velha já, pois só ela tinha o direito de ficar tirando sarro quando essa mana Aya pedia pra que ele parasse de ficar julgando os outros assim e pedisse desculpa para ela agora mesmo. Mas antes que ela terminasse de falar, a Enel puxava ele pela gola da sua camisa e descia logo umas cabeçadas das poucas ideias. O Jihu caía totalmente desacordado lá no chão entre as duas. Em seguida, a Enel gritava, chamando ela de espírito da montanha idiota, se ela não está bem da cabeça, que ela não pode tratar um humano assim. Ela respondia lá que aquele cara tava sendo irritante demais, olhando em direção dos testas achatados lá e falando que se continuar assim, as coisas iriam ficar bem perigosas, então que curasse ele agora mesmo. O Ranjin acordava lá no meio do corredor lá, entre todas aquelas pessoas lá, perguntando o que diabos havia acontecido aqui. E enquanto ele estava lá se perguntando por que estava deitado no chão, tínhamos visto aquelas duas lá com cara de tacho. Em seguida, a Enel começava a beliscar suas bochechas, ela chamando ela de espírito da montanha idiota, para que ela largasse disso e se tornasse logo uma ceifadora, já que iria agir assim. Ela ficava lá só, desculpa, eu que estraguei tudo mesmo. E olha só, velho, esse lindo sorrisinho da nossa mana Enel aqui, velho. A Maria, velho, porque uma ceifadora tem que ser tão linda, velho, meu Deus do céu. Este lindo sorriso da nossa mana Enel chamava a atenção da Aya. Por fim, ela saiu do local, falando que teria de ir para a secretaria da escola. Um tempinho depois, já no terraço do colégio, tínhamos em vista aqueles dois, onde o Jihu comentava lá que eles haviam jogado pedra, papel e tesoura, mas não conseguia se lembrar de mais nada, e ele perguntava lá se ele havia batido sua cabeça em algum lugar. Ele tinha flashes do que havia acontecido, mas não conseguia se lembrar o exato. E enquanto ele estava lá se perguntando por que sua testa estava doendo tanto, o Rajin não conseguia tirar aquela expressão da Aya de sua mente. Pegando ele de surpresa, o Jihu perguntava lá sem eira nem beira de quem ele realmente gostava, já que é surpreendente que tem duas lindas garotas em sua volta e ele não tá se interessado por nenhuma das duas. A Jin perdia a cabeça enquanto ele ficava lá implorando por desculpas, perguntando se ele realmente gostava de alguém, e ao se lembrar da pessoa que havia usurpado o seu Kokoro, ele desviava seu olhar enquanto suas bochechas ficavam levemente rosadas. O Jihu, confuso lá, perguntava se ele realmente gostava de alguém, se isto era sério, já que era ele o cara que havia perdido todas as suas células românticas de seu corpo. Cerrando seus olhos, ele comentava que isso aqui foi na época do fundamental, quando ele havia se perdido na floresta e se encontrou acidentalmente com uma certa pessoa. Uma linda garota de lindos olhos verdes, que lhe mostrou o caminho de volta para sua casa. Que naquela época estava tudo tão escuro e ele estava ainda meio atordoado, então não conseguiu ver o seu rosto direito. Desviando seu olhar para comentar que foi amor à primeira vista, que foi desta forma que ele se apaixonou por ela, depois de ter ficado perdido na floresta e ela ter salvo sua vida. O Jihu lá, com todas essas informações, floresta, noite, escuro, tá ligado? Perguntava se ele não tinha certeza se essa pessoa que ele tá apaixonado aí não era um fantasma. E enquanto ele botava essa cara de tacho lá, ele respondia lá, rapaz, eu não tenho certeza não. Mas, independente de ser uma fantasma ou não, cerrando seus olhos, se perguntava se um dia poderia se encontrar com ela mais uma vez. De repente, a nossa pequena mana Aya surgiu no local, chamando pelo seu nome. Com Manhua nos destacando dessa linda cena aqui, eu já entendi, autor, já tô shippando esses dois, é isso que você quer? Dando um pulo de assustado lá, ele perguntava o que ela estava fazendo aqui e ela respondia que a professora estava ali procurando. Ele dava logo a linha na pipa, saindo do local o mais rápido possível, agradecendo ela, deixando esses dois para trás, com o Jihu com cara de tacho lá. Em seguida, ele olhava para ela e perguntava o quanto que ela ouviu desta conversa, e ela respondia que não ouviu nada, enquanto ele
e cerrava os seus olhos, pensava que se ela tivesse ouvido a conversa do primeiro amor do Ranjin, este seu rosto não deveria estar um pouco diferente do que está agora? E perguntando tudo isso, enquanto via, olha, este lindo sorrisinho da nossa pequena Manaya lá, cruzando as suas mãozinhas aqui, tá ligado? Botando aquele seu sorrisinho nervoso de lá, tá ligado? Com aquelas suas bochechas mais rosadas do que tudo, parecendo tomate. Em outro local, já na sala de aula, tínhamos visto a nossa Manenel olhando para aquele cartaz. Cerrando seus olhos, ela via a avaliação do desempenho da escola. E o grupo 1 era formado por ela, Jiro, a nossa pequena Manaya e o Ranjinvas. Ao ver tal formação de grupo, colocava este leve sorrisinho em seu rosto, enquanto cerrava seus olhos e respondia que entendia que finalmente a oportunidade havia chegado. Cortamos para nossa linda Mananel, fazendo um corte das cortâncias lá das poucas ideias. Pegando ela de surpresa, certa pessoa vinha de lá, chamando ela de senpai, enquanto ela respondia que ela havia feito um bom trabalho. Era esta garota aqui, de olhos frios, que comentava que esse local aqui era realmente fascinante, que de toda a cidade que ela já havia patrulhado até agora, era a primeira vez que ela via tantos espíritos malignos assim. Nova skin da nossa Mananel comentava lá que até poucos anos atrás, essa cidade aqui onde elas estão agora, era recheada de espíritos malignos e aparecia com muita frequência também. Pegando ela de surpresa, aquela sua Kohai perguntava se existia algum tipo de exorcista nessa cidade. Mas não foi tal pergunta que chamou a atenção da nossa Manenel não. Foi uma outra certa coisita aqui, enquanto ela olhava para aquela loja de roupas. Em seguida, falava com a sua colega ceifadora que já estava de saída e ela respondia com tudo bem, enquanto essa sua Kohai, cerrando seus olhos, pensava que essa sua senpai havia ficado muito suave ultimamente ou era só impressão sua só. Amanhã será o dia do encontro dela entre o Ranjin, e as roupas que ela deve vestir devem ser as melhores, das melhores possível. Por isso que precisa estar com um ar e uma aparência mais bonita possível. Era tudo que a nossa pequena Manaya pensava, se vestindo com esta roupa aqui, ó. Chamativa, pelo menos. Em seguida estava a nossa Manenel, não conseguindo nem reagir direito ao olhar para aquela roupa. Em seguida gritava mais alto do possível, mandando ela tirar aquilo agora mesmo. E olha só a carinha da nossa pequena Manaya, vendo lá com as suas roupas, tá ligado? E vamos agora para os conjuntos de roupa da nossa Manaya. Enquanto a Enel comentava que esse conjunto aqui não ficou ruim, mas parecia um pouco exagerado demais. Este segundo conjunto, mais casual, comentava lá que até que combinava, mas sentia falta de alguma coisa. Depois de escolher algumas roupas e jogar para ela, pedia para que ela prendesse o seu cabelo por trás também. E enquanto ela estava lá esperando, logo ela se dava conta, porque diabos ela está ajudando com isso? E a resposta para isso é claro, que se ela estivesse andando ao lado de uma pessoa que estava usando aquele vestido lá que a nossa pequena Manaya estava andando, tá ligado? Aquela roupa bizarra, ela também iria ser tão estranha quanto. Enquanto dava uma longa suspirada, pensava que, no final das contas, esse encontro nem era pra ela, tá ligado? Então por que ela se importava tanto assim? Mas iria aguentar só por hoje. A Aya chamava sua atenção, perguntando como ela havia ficado, e por fim, nos mostrava a nova skin da nossa pequena Manaya, vestida agora com uma roupa que combinava e acentuava muito bem com seu cabelo e seus lindos olhos de tom esmeralda. Enquanto a nossa maninha tava lá, super feliz lá, tá ligado? Pois até ela mesma havia gostado dessa roupa aqui, a Enel respondia que até que dá pro gasto. Já que, né, velho, é bem melhor essas roupas aqui do que aquilo que ela estava usando, tentando usar. Enquanto a Enel chamava pela vendedora, falando que ia levar esse conjunto aqui, a nossa maninha, por fim, percebia que o seu gosto para roupas não era das melhores. Em seguida, perguntava se ela tinha dinheiro para pagar por essas roupas. Ela respondia, pedia lá para que ela esperasse um minuto indo até os seus bolsos e assim tirava isso aqui, ó, uma cenoura, eu acho, falando lá que isso aqui seria mais do que o suficiente para comprar as roupas. Depois de uma fortíssima cascudada das poucas ideias, irritada lá, nossa Manenel comprava aquelas roupas para ela. Já tá agindo já como irmã mais velha, só não bate as sobras. Um tempinho depois, vimos aquelas duas andando pelas ruas. Nossa pequena Manaya sempre é fofa, olha lá, só de cantarolas. A Enel olhava em sua direção, vendo o quão felizinha ela estava, e como a irmã mais velha, vindo agora só no Batas, perguntava lá se ela gostava tanto assim do Ranjin, que para ela não parecia que ele tinha interesse algum nela, tadinha. Além do que elas ouviram da última vez também, com ele falando em alto e em bom tom, que já gostava de outra pessoa. Então é realmente impressionante que ela está se empenhando tanto assim.
Pegando a Enel de surpresa e irritada lá, ela começava a gritar lá o mais alto possível, falando que agora ele só não conseguia se lembrar muito bem dela, que algum dia ele iria se lembrar dela. E depois de ouvir isso aqui, encaixando os pingos no is, a Enel se perguntava se então era essa a parte que foi omitida dos registros do Yu Hanjin, já que ela tinha conhecimento que ele havia ficado perdido numa floresta, só que não em detalhes. Se lembrando das interações dos dois, se perguntava como que ele ainda não se lembrou, se era por medo de causar algum tipo de mal entendido, e agora entendi também porque da Aya sempre fica de longe observando ele, pois não queria gerar mais nenhum problema. Coincidentemente, se aproximava dela e falava que ela era digna de pena, encarando no fundo dos seus olhos e perguntando o que há de tão bom em alguém que sequer se lembrava dela. Se ele realmente vai se lembrar dela em algum dia, ainda mais que ele é um simples humano e pode perder a sua vida a qualquer momento. Pegando a Enel de surpresa, ouvia um realmente, tendo em vista aquele complexo sorriso em seu rosto, com ela comentando que ele provavelmente vai desaparecer logo, e tudo isto era bem estranho, que nem ela mesma sabe o porquê está agindo desta forma, que ele é uma pessoa que fala demais, ri à toa demais, é muito intrometido, é uma pessoa que parece ser realmente exaustiva de se lidar. No entanto, enquanto colocava este leve sorriso em seu rosto, respondia que, no fim, acha que só vai acabar parecendo um idiota no final. Bom, após tais falas, ela comentava lá com a Enel que tinha um lugar que precisava passar antes, então estava indo na frente. E após tais falas, se despedia dela com esse lindo sorrisinho, agradecendo por tudo pelo dia de hoje e que amanhã elas iriam se ver mais uma vez, deixando a nossa linda mana Enel para trás, ainda surpresa com toda a honestidade vindo dela. Depois que a Aya foi embora, a Enel pensava que isso aqui era surpreendente, pois achou que ela ao menos iria ficar muito brava. No entanto, a coisa mais surpreendente de hoje não foi isso, e sim, se lembrando da sua expressão, pensando que ao observar seres que, mesmo sabendo claramente que irão se machucar, ainda assim escolhem seguir este caminho de dor. Para ela, a Enel era uma coisa repugnante, mas fora esta sua sensação de asco, esta era uma coisa a qual ela nunca poderia fazer, e por isso que às vezes sentia tanta inveja de pessoas como a nossa pequena mana Aya, já que ela não foi capaz de fazer o mesmo. Em outro local, em uma espécie de funeral, tínhamos em vista a nossa mana Enel abrindo aquela tampa. Era a tampa do seu próprio caixão, do seu próprio corpo, de uma vida antes dela se tornar uma ceifadora. Vendo seu próprio rosto, dizendo a si mesmo que ainda não sabia o motivo do porquê ela tirou a sua própria vida. Tudo o que ela se lembrava era do grande ser, do grande Deus, que havia dito, quando chegar a hora você saberá. No entanto, parafraseando as falas dele, naquela vez, ela dizia que se ela enviar o Hajin para o além, o seu trabalho como uma ceifadora terminará, se perguntando quando ela se lembrará do seu próprio passado. Chegava uma certa notificação em seu celular. Era as mensagens do grupo formado, onde era dito que eles iriam se encontrar às 11 horas, em frente de uma certa cafeteria. Depois de fechar o seu próprio caixão, ela dizia a si mesma que estava tudo certo. Agora não importava de que forma ou motivo, desde que o Hajin perdesse a sua vida, o seu trabalho iria acabar, tendo em mãos aquele cartão do destino. Cartão este que era do Hajin, mais uma vez, nos falava qual iria ser o motivo da sua morte, enquanto ela comentava que estava ansiosa para que o dia de amanhã chegasse. Em outro local, no meio da floresta, vendo estas mesmas mensagens, a nossa pequena mana Aya, também ansiosa para o dia seguinte, no entanto, por um motivo totalmente diferente da Enel. O dia seguinte por fim chegava. Tínhamos em vista o nosso mano Hajin por ali, esperando por todos os outros. Após um bom tempo de espera, ele se perguntava por que diabos eles estavam demorando tanto assim. Puxando seu celular, ele mandava uma mensagem no grupo perguntando por que eles não estavam chegando. Era respondido com a desculpa que iriam se atrasar, que para que ele esperasse por mais uns 10 minutinhos. Enquanto ele estava lá, já cansado de tanto esperar, certa pessoa chegava. Era a nossa pequena mana Aya, pedindo desculpa por ter se atrasado um pouco. É que ela acabou esquecendo de carregar o seu celular. Vendo o quão deslumbrante a nossa mana estava, ele ficava boquiaberto. A Aya, que não tem conhecimento de todas as suas belezuras, tá ligado? Ficava lá surpresa olhando pra ele, se perguntando o que havia de errado. E foi quando que certa pessoa se passou em sua mente. O Hajin olhava fixadamente para ela, se perguntando se
Mas antes que ele terminasse os pensamentos, a nossa mana batia com sua palma e perguntava o que havia acontecido, se ele estava bem. Ele, meio incomodado lá, tentando voltar para a realidade, respondia que não, logo percebia que eles estavam muito próximos e em seguida ele se afastava, falando que na verdade só estava com um pouco de sede só. A nossa mana de repentemente se virava de costa, falando que estava indo na frente para pegar um lugar na cafeteria e assim como ela havia dito, saía do local deixando ele para trás, o que na qual ele ficava olhando fixadamente para ela. Depois que ela foi embora, este aqui era o estado do seu rosto, se perguntando o que diabos ele estava fazendo, o que diabos ele estava ousando pensar, que ele agora havia acabado de criar esse climão entre ela e ele. Por um momento, ele achou que a nossa mana Aya fosse que nem aquela pessoa que havia usurpado seu coração. Mas achando impossível a Aya e o seu primeiro amor serem as mesmas pessoas, ele dizia a si mesmo que só pode estar ficando louco. A nossa mana Aya, dessa vez, enquanto ia em direção à cafeteria, estava suando mais do que tudo, pensando lá que o nosso mano acabou evitando a sua mão. E pensando bem, do ponto de vista do Hajin, ele tem todo o direito de ficar chateado com ela. Como fazia um bom tempo que eles não ficavam a sós, ela acabou se empolgando e acabou esquecendo por um momento a distância que existiam entre eles, neste devido momento. Que era melhor manter uma certa distância dele por enquanto, e não agir como eles agiam quando naquela época. Isto é claro, que ela não quer voltar a se repetir esta situação, já que ela não quer ver a pessoa que ela tanto ama estar tão desconfortável assim do seu lado que nem daquela vez. Cortamos para a nossa mana fazer uma cara aqui de quem não tá entendendo os bulhufas, tendo em vista que aquele cardápio lá com cheio um monte de coisa aí. O Hajin estava lá ao seu lado, perguntando o que ela iria escolher para beber, e ela, suando mais do que tudo, se perguntava o que diabos eu faço aqui, não tô entendendo nada. E foi isso aqui que a nossa maninha escolheu para beber. Eu não sei o que diabos é isso, e por que diabos isso aqui é tão pequeno, velho. Olhando as outras mesas, ela via que existia outros tipos de bebidas, e por isso que olhava mais uma vez para isso daqui e se perguntava por que era tão pequeno, mas ainda assim ela ia de dar e bebia lá, tá vendo? Ela cerrava seus olhos pensando que era a primeira vez que ela estava experimentando café. Por que diabos as pessoas gostam tanto de beber uma coisa que se parece com veneno, velho? Era essa mania aqui, velho. A Hajin, que estava voltando do banheiro, perguntou se ela havia bebido o afogato, o nome daquele afogato, não sei o que é um afogato, e que não era desta forma que se bebia ou comia aquilo ali, aquele afogato, e depois de preparar de forma certa pra ela, ela ficava surpresa, porque como diabo isso aqui poderia ser tão delicioso? Ela ia de dar lá naquele negócio lá que parecia um sorvete de café, pensando que isso aqui era muito delicioso. O Hajin entregava um suquinho pra ela, falando lá que se ela só comesse isso, a garganta iria ficar seca. Enquanto ela ia de dar no suquinho, vendo tudo isso, o Hajin pensava que era a sensação de ter uma irmãzinha mais nova vendo ela assim. Deu feio, minha mana. Peraí, minha maninha, parece que não deu tanto feio assim não, porque ele, ao ver você beber do seu suco, ele se perguntava se isso aqui não eram beijitos indiretos. Ela entregava lá pra ele, com ele lá ainda pensando que, ai meu Deus do céu, eu vou ter um beijitos indiretos, olhando para o copo e se perguntando, será que eu vou te dar-lhe? Mas logo ele percebia a nossa mana agindo como se nada se importasse, e ele se perguntava lá que, no final das contas, era só ele que estava se importando com isso aqui só. Logo ele percebia esses seus pensamentos e se perguntava por que estava ficando tão desapontado, minha mana tá começando a dar certo. Enquanto tinha visto o seu primeiro amor em sua mente, se perguntava se ele estava agindo assim porque a nossa mana Aya se parecia tanto com ela. Foi neste exato momento que o Shiro chegou no local, enquanto ele estava lá entrando na depressive mood, dizendo assim mesmo que era o pior tipo de pessoa do mundo. Ele já ficava irritado lá com o Jiro por ter demorado tanto, perguntando por que ele havia chegado tão tarde. Ele falava lá que deu uma dor deu um revestrez na barriga e teve que dar umas, tá ligado? Teve que... Enquanto o Jiro lá mentia, falando que foi isso que aconteceu, teremos de voltar 1 hora atrás para saber o que realmente havia acontecido. Foi neste exato momento que a nossa mana Enel chegava no local, pedindo para que ele viesse com ela rapidinho até um outro local. Depois de explicar que isso era para deixar-se o Hajin, a nossa mana Aya, por um momento sozinhos, ela fazia uma expressão triste em seu rosto, melancólica, sussurrando com uma voz baixinha que esta era a última vez que eles iriam se ver. Logo a nossa maninha percebia eles por aqui e vindo de lá a nossa linda mana Enel, pedindo desculpas por ter demorado tanto. Então toma aqui ó, também ó, aqui ó, essa linda cena aqui ó, da nossa pequena mana Aya lá ó, toda orgulhosa lá falando com a Enel que olha só como eu coloquei a roupa que você havia escolhido para mim.
Ai, meu Deus do céu, vê se você parar de ser tão fofa, minha mana. A Enel apenas limpava suas bochechas lá, meio irritada, agindo como irmã mais velha, falando por que ela se sujava tanto enquanto comia. Enquanto a nossa maninha agradecia, perguntando se ela queria um pouquinho, ela respondia lá que não precisava. E assim o dia a dia entre eles lá foi se passando, com Jiho tendo um beijinho direto com o Rajin, com a nossa maninha, a nossa mana Enel indo de dar nos seus bolinhos, enquanto via aqueles dois brigar lá por conta do beijinho direto. Esse olhar aqui aparecia no rosto da nossa maninha. Se lembrava daqueles seus momentos a sós, no meio daquela densa floresta, com aqueles seus olhos cerrados e sem vidas. E hoje, aquele espírito da montanha, qual parecia não ter nenhum traço de personalidade, conseguia ter esse lindo sorriso em seu rosto, vendo a interação daqueles dois humanos em sua frente. Tanto o Rajin quanto a Enel percebiam o lindo sorrisinho da nossa maninha, é muito fofo, não tem como. Mas, infelizmente, essa é uma coisa que não iria durar por muito tempo, já que, no meio de todas aquelas chamas, em meio de todo aquele sangue, como que as coisas haviam chegado a este ponto? Cortamos para a nossa maninha aqui ao lado do Jiho, com os dois com cara de brioche lá, tá ligado? Porque tá um do lado do outro. Ele cerrava os seus olhos lá, se perguntando por que diabos está com essa menina do seu lado. E com isso, a gente tendrá de voltar no flashback. Um flashback dentro do flashback, há 15 minutinhos atrás, enquanto eles estavam lá estudando, fazendo aquele grupo de estudos. Depois que o Jiho comentou que estava precisando de um carregador, a nossa mana Enel falava que tinha uma loja aqui por perto e ele poderia ir lá comprar. Para não ir sozinho, tinha que formar um grupo de 2 pessoas para ir no mercados, e o próprio Jiho dava a ideia de eles jogarem um jogo Kenpo para ver quem iria lá fazer essas compras. E aquele que menos queria trabalhar era o maior perdedor entre todos ali. Infelizmente, a nossa manhã também era a maior perdedora entre todos ali. E assim aconteceu de acontecer o acontecimento aqui, ó. E foi por isso que eles dois ficaram de ir na loja de eletrônicas para comprarem um carregador. A nossa manhã começava a agir o mais rápido possível, andando por lojas e lojas do mais rápido possível. Enquanto o Jiho via ela lá tão desesperada, fazendo todas as compras, se perguntava o porquê que ela está com tanta pressa assim. Ele logo imaginava que talvez era porque a nossa mana Enel havia ficado sozinha com o Rajin e era por isso que ela estava tão preocupada, enquanto ela pedia para que ele se apressasse logo que já haviam comprado tudo. A maior preocupação dela aqui era que o Rajin fosse de Gigante das Colinas por conta do Enel. Foi neste exato momento que o Jiho chamou sua atenção. De repente ele dava uma petelecada na sua testa e pedia para que ela relaxasse um pouco, que aqueles dois não tinham interesse nenhum entre um e o outro, que na verdade a Enel era quem mais torcia pra que o seu relacionamento com o Rajin desse certo. Esse aí não tá entendendo nada, velho. A nossa maninha, que não tava entendendo bulhufas, tá ligado? Só se atentava no fato de ter levado uma petelecada no meio da testa. E logo, esse seu olhar diz isso aqui, ó. Será que eu devo tirar a vida desse miserável na minha frente, velho? Ver a nossa pequena mana encarar ele tanto assim, um certo aperto apertava o seu coração. Não era só o coração. Era sua testa que estava se apertando tanto, se perguntando por que o seu coração está batendo tanto e por que a sua testa está doendo tanto. Enquanto a nossa maninha saía lá do local pensando que se ela bater nesse cara mais uma vez ele desmaiar, vai acontecer muitos problemas, ele ficava lá pra trás, mas automático e vermelho, mais vermelho. Foi quando que certa coisita chamou a atenção da nossa maninha. Ela olhava para trás e viu uma grande barulheira acontecendo no local, olhando em direção daquelas pessoas desesperadas se perguntando o que estava rolando aqui. Em outro local, éramos capazes de ver chamas. Jiho se desesperava e, pegando a nossa maninha de surpresa, se perguntava se não era o local onde eles estavam naquela cafeteria. Tendo em vista essa mesma cafeteria pegando fogo, bicho. Quando ele foi para puxar seu celular para chamar pelos bombeiros, antes que ele pudesse perceber, a nossa maninha saiu correndo o mais rápido possível do local, pegando ele de surpresa, com ela pulando lá de cima como se fosse nada. Já na cafeteria em si, que estava pegando fogo, o Rajin, depois de dar uns baques na porta, se relava lá que estava difícil de abrir, que até a maçaneta estava quente, e a Enel respondia que o seu celular estava descarregado também por causa de estar superaquecida. E bem, eles não conseguiram sair daqui porque eles estavam absortos demais, presos demais com seus deveres, usando seus fones de ouvido, e quando perceberam já era tarde demais. Apesar da Enel, que já sabia que tudo isto aqui iria acontecer, havia agido premeditadamente, deixando seu celular descarregado propositalmente para não chamar por ajuda alguma. A fumaça começava a tomar todo o local. A respiração do Rajin começava a ficar pesada, com desespero tomando seu corpo. Olhando sua volta, sua visão estava embaçada. Ele estava começando a perder a sua consciência.
Quando ele foi para olhar para Enel, pensando que ao menos deveria salvar ela, ele tinha em vista esse sorriso em seu rosto, com ela se perguntando: o que eu faço agora? Já que a princesa encantada do nosso querido príncipe aqui irá chegar atrasada. Cortamos para essa maninha ceifadora aqui, chamada de seu Dambi, caloura da nossa Manenel, que depois de largar o seu pente naquela certa pessoa lá, se perguntava se ela já havia perdido a sua vida. Certa pessoa é essa, que era a nossa pequena mana Aya lá, depois de se defender de todas aquelas baladas, e depois de soltar todas aquelas baladas, ela ficava lá boquiabertas, se perguntando se ela realmente havia pegado todas elas com a sua mão. Com isso, temos um flashback dentro de um flashback dentro de outro flashback. Quando a Enel pediu pra Dambinha aqui, ó, pra que ela ganhasse só um pouco de tempo só, com seus olhos frios, falando que não iria precisar de muito, que iria ser necessário apenas um único minuto só, que qualquer segundo a mais já iria ser muito para ela. No entanto, depois do flashback dentro do flashback de outro flashback, agora era esta exata expressão da nossa pequena mana ceifadora da Bin aqui, se perguntando: ah, Maria, minha mana senpai, o que eu faço? Levando umas pesadas da nossa pequena mana Aya das poucas ideias, falando lá com sua senpai que infelizmente não iria conseguir aguentar um único minuto não. E já ao lado da Enel, tendo visto o Rajin se ajoelhado no chão, com seus olhos sem vidas, comentava com Rajin que todo mundo um dia deve perder a sua vida, olhando em sua direção enquanto ele tampava sua respiração com sua mão para não inalar a fumaça, falando que ele também não era uma exceção. Foi quando que certa energia tomou a volta da Enel, enquanto Rajin se perguntava o que estava acontecendo aqui. Logo ele tinha em vista a Enel em volta de toda aquela energia brilhante e brilhosa, se perguntando se talvez esta garota em sua frente, a Enel, não fosse uma humana. Pegando ele de surpresa, ela comentava que ele provavelmente já havia percebido isto, que já era para ele ter perdido a sua vida há muito tempo. Como as coisas andam calmas ultimamente, ele achou que finalmente tinha se livrado daquela sua maldição, pois desde o fundamental houve vários momentos em que ele quase perdeu a vida. Mas, logo depois que ele veio para este colégio, as coisas milagrosamente começaram a diminuir, como se fosse uma mentira que ele havia sido amaldiçoado. Ele realmente acreditou que finalmente tinha se livrado desta maldição que arriscava a sua vida. Sem a maldição, com pessoas novas, todo mundo diferente em sua volta. No entanto, a lembrança de certa pessoa, certa garota, que falava que entendia que ele havia lhe abandonado também, se lembrando daquelas lágrimas, falando que ele, por todo sempre, irá estar amaldiçoado pelo resto da sua vida. Aquele cartão do destino começava a ficar carbonizado, e mesmo que ela estivesse ao seu lado, ele não conseguia ver qual expressão a Enel estava fazendo, dizendo a si mesmo que não, agora não, se lembrando daquela pessoa, dizendo a si mesmo que antes disso não, que ele não pode perder a sua vida antes de se reencontrar com o primeiro amor da sua vida. De repente, pegando a Enel de surpresa, um certo estrondo acontecia no local. Ela olhava para trás com um certo sorriso em seu rosto. Ambos tinham em vista aqueles lindos cabelos esverdeados e esvoaçantes. Pessoa esta que era a nossa pequena Manenel, com seus olhos arregalados e preocupados, dizendo que finalmente havia encontrado eles. O Rajin começava a perder sua consciência enquanto a raia se passava em sua mente. De repente, ele abriu seus olhos. Ele tinha em vista aquele chão de terra com gramas espalhadas pelo lado. Logo ele se dava conta que estava no meio da floresta, se perguntando o que diabos estava acontecendo aqui. Olhando em sua volta, se perguntava onde é que estava. Por que ele estava no meio da floresta? Mais assustado do que tudo, dizia a si mesmo que também não estava conseguindo se lembrar de nada. Começava a puxar sua bochecha para se perguntar se estava sonhando, mas ao ver que estava doendo, percebia que não era um sonho. Em seguida ia com sua mão até o seu bolso, pois primeiro deveria pedir por ajuda com seu celular, mas logo ficava mais desesperado do que tudo, pois o celular não estava aqui. Ele estava perdido e pior, sem seu celular no bolso. Ai meu Deus do céu, que desespero. Enquanto olhava em sua volta, dizia a si mesmo que deveria manter a calma, que é nessas horas que ele precisa ficar calmo, ser frio. E foi neste exato momento que ele se encontrou com aquela certa pessoa, uma garota, com uma estranha energia em sua volta, de lindos olhos e de seu cabelo como se fosse uma jade.
Era uma beleza como se fosse de outro mundo. Ele mal conseguia reagir, apenas encantado por tanta beleza. Logo ele se dava conta da sua situação, né, que ele não pode ficar pensando nisso nessas horas. Em seguida ia com sua mão até a sua boca, dava uma leve torcidinha lá e em seguida ativava o seu modo sedutor. A maré é muita sedução, não tem como. Pegando aquela garota de surpresa em sua frente, ele comentava que infelizmente acabou se perdendo, perguntando se ela poderia lhe dizer qual era o caminho para poder sair daqui. De repente, como se fosse nada, aquela garota passava do seu lado. Enquanto ela tinha visto ela indo embora, perguntava: oxê, será que eu fui realmente ignorado, velho? Enquanto ele corria em sua direção, pedia para que ela esperasse por ele, para que ela não lhe deixasse sozinho. E bem, depois de se lembrar de tudo isso, agora ele pensava que era meio estranho ele ter seguido ela sem duvidar de nada, mas aquela garota era como se fosse um vagalume lhe mostrando o caminho de volta. E enquanto todas essas lembranças nos eram mostradas, era esta a exata situação a qual ele se encontrava no meio daquela densa floresta, seguindo aquela garota. Pedia para que ela lhe esperasse por um pouco, perguntava se ela morava por aqui, porque não havia casas por perto, mas ela apenas se mantinha em silêncio. Essa aqui já era a sexta vez que ele tava sendo ignorado, tá ligado? Se perguntando lá por que diabos ela não tava querendo falar com ele. No entanto, não era ignorância que tava deixando ele surpreso, e sim, era que antes ele não conseguia enxergar direito porque estava tudo escuro. Mas agora, que está um pouco mais iluminado, ele via que ela tinha longas orelhas pontudas. Ela estava vestida com uma roupa tradicional, que ele nunca havia visto antes. Que tudo isso deixava mais do que claro que ela não era uma humana. Logo certa ideia se passou em somente se perguntando se será mesmo que é possível, olhando em direção daquela linda garota e se perguntando: ai meu Deus do céu, será que ela é uma fada, velho? No entanto, apesar dele tentar interagir tanto com ela, ela não lhe respondia, e esta curiosidade de querer ouvir a sua voz se intensificava ainda mais. Foi quando que ela apontou em certa direção. Com aquela sua expressão fria, ela apontava em direção da grande cidade. Ele ficava feliz, pois tava vendo civilização, né, velho? E ela, como se fosse nada, saía do local. Ele olhava pra trás se perguntando o que estava acontecendo aqui, se ela realmente já ia embora, pedia pra que ela esperasse por um segundo. De repente ela parava, olhava para trás, e depois de correr até ela o mais rápido possível, desesperada, tirava seus sapatos e perguntava se ela não gostaria de usar eles, deixando ela boquiaberta. Vou comentar que daqui para frente tem muitas escadas, então para ele estava tudo bem andar sem os seus sapatos, mas por aqui tem muitos galhos, ela poderia se machucar. Pegando ele de surpresa, ela fazia um som com sua boca, e enquanto ela caía em gargalhadas. Não como aquela garota de longas orelhas pontudas, mas sim como a nossa pequena mana Aya, a sua colega de classe. Ele por fim, finalmente percebeu. De repente ele acordava deitado naquela cama, olhando sua volta se perguntava se ele estava no hospital. Como que ele veio parar neste hospital? Se lembrava do rosto da Aya e daquelas suas falas de antes. Se lembrava da situação a qual ele se encontrava. Se lembrava da última pessoa a qual ele viu antes de perder a sua consciência. Em seguida, ele se levantava de sua cama, se perguntando se tudo isso foi real, se tudo aquilo aconteceu, se a nossa mana Aya... No dia seguinte, já no seu colégio, tínhamos em vista o nosso mano Rajin chegando nessa sala de aula. Todos os seus colegas estavam preocupados, pois souberam da notícia do acidente que ele havia sofrido e perguntavam se ele estava legal, se ele estava bem. Ele apenas foi até sua carteira e via que a nossa pequena mana Aya já não estava por ali. Em seguida, perguntava onde a Aya estava, se ela não tinha vindo para o colégio. Enquanto todos se perguntavam de quem ele estava falando, se era daquela garota que se sentava ao seu lado. E enquanto certa pessoa ia ter ele, seus colegas comentavam que nem a Aya e nem Enel haviam visto para a escola hoje. Foi quando que o Jiro chamou sua atenção, cerrando seus olhos, pedindo para que eles fossem conversar um pouco lá fora. Já ao lado de fora, desesperado, o Jiro estava lá gritando o mais alto possível, perguntando se ele lembrava quando ele era criança, que antigamente, quando eles eram criança, ele vivia dizendo que havia fantasmas que existiam de verdade e achou que era só porque ele estava mentindo ou porque estava com medo e ele próprio nunca imaginou que isso existisse mesmo. No entanto, enquanto ele levava sua mão com seu rosto pálido, perguntava gaguejando ao Rajin se ele tinha noção do que havia acontecido naquela cafeteria. Naquele dia, quando ele chegou naquela cafeteria, ele viu o Rajin desacordado no chão. Ele começava a puxar o Rajin pelo seu braço, mesmo em meio a toda aquela fumaça e tossindo, ficava chamando por ele, olhando para o seu rosto desacordado e pedindo para que ele acordasse. Olhando sua volta, ele se dava conta que a Enel também estava aqui. Então, cadê ela? Onde é que ela estava? E assim, ele tinha em vista aquelas duas lutando, em meio ao ar flutuando, enquanto a nossa manhã estava espancando a Enel. A Enel
invocava uma espada do mais nada. Com essa espada, decepava o braço da nossa maninha. A nossa maninha nem reagia, com seus olhos frios, sedenta por sangue. E antes que ele pudesse reagir, antes que ele pudesse perceber, antes que ele mesmo pudesse conceber, aquela situação toda estava acontecendo em sua frente. E bem, o seu Jiro é um simples garoto de 17 anos. É um filho caçula entre duas filhas e um filho, criado com todo o cuidado e o mimo de toda a sua família o máximo possível. Ele é uma pessoa normal, que só viu o lado bom das pessoas em sua volta, a sua vida inteira. No entanto, agora, enquanto aquele sangue manchava suas mãos, para ele, aquela cena foi brutal demais, foi um grande choque, traumatizante, e por isso que ele desmaiou na mesma da hora. E hoje, depois de contar sobre tudo isso, ele comentava que aquela pequena garota Enel havia pulado de um prédio muito alto apenas para salvar a sua vida, que depois de ver tudo aquilo, achou que ele estava apenas sonhando só. Foi quando que certa coisa chamou sua atenção, tendo em vista aquele olhar desesperado em seu rosto, o Haji comentava que ele deveria procurar por ela agora mesmo, se lembrando do lindo sorriso da nossa mana Aya, com seu coração apertado, dizendo que teria de achá-la o mais rápido possível. Tinha de se encontrar com ela e tirar todas essas dúvidas em sua mente. O que será que está para acontecer daqui pra frente? Será que a nossa pequena mana Aya, será que ela perdeu a sua vida na luta contra Enel? Será que a Enel perdeu a sua vida na luta contra a nossa pequena mana Aya? Bem, estas são perguntas que ainda não temos resposta, né não? Só deixando o seu like e se inscrevendo aí para sabermos, meu velho. E na moral, eu tava deixando esse manhwa dar uma maturada aqui pra trazer recap aqui pra vocês e nem li. Mas aí, quando eu vi que tinha 7 capítulos, eu não consegui me segurar e por isso que eu vim fazer vídeos aqui, velho. Enquanto eu tava gravando o vídeo, eu vi que tinha acabado de sair mais um capítulo, eu falei, opa, vambora, porque onde eu tinha visto ele antes, acabava logo quando o Hajin, logo quando a nossa mana chegava na cafeteria, tá ligado? Acabava logo ali, e no momento exato que eu tô gravando esse áudio aqui, tá ligado? Do vídeo aqui, o capítulo 8 acabou de sair, velho. Meu Deus do céu, eu tô muito hypado pro que vai acontecer aqui. Na moral, velho, agora que o Hajin sabe que a nossa pequena mana Aya é realmente aquele espírito da montanha, eu quero ver qual vai ser dos dois. Eles vão se encontrar? Será que o amor vai rolar? Ai, meu Deus do céu, velho, que desespero, velho. Eu quero saber o que vai acontecer agora. Outra coisa que não tá saindo da minha mente aqui, ó, que o manhwa soube muito bem como fazer este mistério, é a respeito da nossa linda ceifadora. Dá pra perceber que ela não tá fazendo isso porque ela quer, porque ela gosta de morte. Ah, eu sou psicopata, não é nada disso. Ela só tá fazendo o seu trabalho, né, velho? Só que o mistério que eu tô dizendo aqui, que tá me deixando curioso, é a respeito da sua vida passada, né? Que infelizmente ela acabou tirando a sua própria vida. Aquela cena foi uma cena impactante pra mim, que, sei lá, pra mim ceifadores nasciam como ceifadores, mas não neste mundo. E talvez ela deve ter alguma correlação com o Hajin, porque naquela lembrança do Hajin lá, quando ele foi pra aquela floresta, ele se lembrava de certa garota que havia amaldiçoado ele, tá ligado? Eu tô achando que essa história vai ficar muito mais pesada do que ela já tá aqui, que apesar da sua linda arte, não sei o que, a sua arte é linda, ele vem com essa premissa de romance, mas tudo isso tá parecendo muito regibê, tipo uma história muito pesada, tá ligado? Que tá pra acontecer, velho. Caralho, do mais nada mostra uma pessoa que se auto mandou de Vasco, tá ligado? E virou uma ceifadora. Tem caroço nesse angu aí, velho. Tem coisa bem mais pesada pra acontecer aqui, velho. Eu tenho certeza. E a história mais pesada aqui vai ser envolvendo o Hajin e a Enel, tá ligado? Que alguma coisa aconteceu entre eles dois. E essa coisa que aconteceu entre eles dois fez ela tirar a sua vida, e por ela ter tirado a sua vida, amaldiçoar a vida do Hajin, por isso que toda essa miséria vem acontecendo com ele, antes dele se encontrar com a nossa mana Enel, que serve como seu grande anjo de guarda, velho. Bem, eu tô muito ansioso para o que está para acontecer nos últimos capítulos aí que está por vir. É um manhwa que eu só me interessou mesmo por conta dessa sua premissa de romance, entre aspas, e por conta da sua linda arte, mas tá entregando muito mais do que o prometido, velho. Tá se criando uma história bem interessante aqui, velho. Na moral, tá com seus mistérios na medida, está com os personagens sob medida. Pô, não tem... Fala a verdade, não teve nenhum personagem que apareceu aqui agora que fez você odiar eles. A personagem que era pra você, sei lá, mais odiar é a nossa mana Enel, entre aspas. E
Não, eu não tô odiando a Enel, apesar dela ser a antagonista de tudo isso aqui, pelo menos nesse começo. Cara, velho, esse manhwa tá me deixando hypado, eu tô curioso pra o que vai acontecer sobre ele. Tô muito ansioso pra saber desse passado da nossa mana Enel, se ela realmente tem alguma ligação com o Hajin. E claro, né, velho, eu quero ver o romance sendo feito aqui. Eu quero ver o romance sendo construído aqui entre o Hajin e a nossa querida, linda, pequena mana de 1,5 m, porra. Que casal, velho, que casal. Enfim, né, velho? É isso. Este aqui foi os 8 capítulos lançados aqui de Por favor, não vai de Vascos. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse manhwa. Se você tem alguma coisa pra comentar aí sobre ele, se você gostou, não gostou, fala comigo aí nos comentários que eu tô a fim de saber. Dito isso e aquilo, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até uma próxima. Um beijo. Bati aqui. Pera aí que eu vou pegar um pouquinho de café aqui, pera aí. Rapaz, eu tava gravando com as pernas cruzadas aqui na hora de levantar, quase caí bambeando tudo, mas consegui segurar as pernas. Cafezinho? Tchau!